Olá, estamos novamente no congresso Todos Juntos contra o Câncer. Esse é o 10º congresso. E agora nós vamos para um podcast que nós vamos falar sobre alterações genéticas, mutações genéticas hereditárias e adquiridas. E eu estou aqui com 2 oncologistas pediátricos, não é o Dr. Nevi Solino, que ele é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica e médico oncologista pediátrico do Hospital Santa Marcelina, e com a doutora Adriana Seber, que é uma médica responsável pelo transplante de medula do GRAAC e do Samaritano. Então, para começar esse podcast, que é muito importante, né, eu queria que vocês passassem para a gente qual que é a diferença das mutações hereditárias e adquiridas. Bem, Fabiola, bom dia. Bom dia a todos, doutora Adriana, bom dia também a todos e todas e todos que estão escutando esse podcast. Vamos lá. Quando a gente está falando de uma mutação hereditária, a gente está falando de uma alteração em um gene que ele pode ser transmitido de geração a geração, e isso significa que se estamos com um paciente que tem uma mutação hereditária, essa mutação está presente em todas as células do corpo desse paciente. Quando a gente fala de mutações adquiridas, a gente está falando daquelas mutações que elas não são passadas de geração a geração e elas acontecem em uma única célula, que vai ser aquela célula que vai ser responsável pelo desenvolvimento do tumor, que é, na realidade, a grande maioria dos casos de câncer, né? A maior parte dos casos de câncer, eles não têm mutações germinativas, eles são produtos de mutações adquiridas, que a gente também chama de alterações somáticas, né? Elas acontecem em uma única célula. Só 10 a 15% de todos os tipos de casos de câncer estão relacionados a alguma alteração hereditária ou germinativa. Então, Fabiola, é a pergunta que qualquer mãe se faz, será que eu passei alguma coisa para o meu filho, né? E esse um dos pais, ou a combinação dos dois, passar alguma coisa para o filho que aumenta a chance de ter câncer, é o que a gente fala de hereditário. Embora os pais, às vezes, não passem uma coisa para o filho, uma tendência ao câncer para o filho, pode ter acontecido alguma coisa errada na hora que esse fetinho foi se formar. E aí, na hora que teve a fecundação lá do óvulo com o espermatozoide, se aconteceu algum erro, isso também vai ser de nascença, chama germinativo, mas os pais não têm maior chance de passar isso para outros filhos também. Isso aconteceu no neném. O pai não teve nenhum fundamento nessa alteração genética que aconteceu. Isso. Agora, a partir desse paciente, aí sim, a descendência dele vai poder ter. Porque daí ele já mutou o DNA. Desculpa, e falar, essa ciência está mudando completamente. Antes a gente achava que era muito, muito raro ter uma alteração hereditária ou genética que levasse ao câncer pediátrico. Em um hospital nos Estados Unidos, que é uma referência para a gente, o St. Jude's, começou a fazer o painel genético completo, o genoma de todas as crianças com câncer. Quando eles começaram o projeto, era uma coisa de outro mundo. Então, todas as crianças atendidas no St. Jude's, que tem centenas de crianças por ano, tem o genoma inteiro mapeado do câncer e de células normais. E com isso, todo mês tem uma publicação nova do impacto de alteração genética e que estava associada ao câncer e a gente não sabia. E com relação a esse estudo genético, doutora, muita gente se pergunta, eu tenho que fazer no meu filho. Quais são as indicações hoje em dia da gente realizar estudo genético, até para prevenir, o que a gente, né? Qual é o paciente que necessita desse estudo genético antes de ter um diagnóstico oncológico? Quer que fale? Não, bem, veja só. A gente pode identificar algumas síndromes de predisposição genética a câncer, inclusive por características clínicas, né? Que são, por exemplo, observadas no exame físico do paciente, né? Então, a gente sabe que, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a síndrome da neurofibromatose do tipo 1, que é uma síndrome que se caracteriza, basicamente, talvez o carro-chefe de identificação dessa síndrome no dia a dia, são aquelas manchas que
tem espalhadas pelo corpo do paciente que tem uma coloração que parece uma coloração de café com leite. Elas são conhecidas como manchas café com leite. Então, esses pacientes em que você identifica algumas peculiaridades que possam estar relacionadas. E é muito importante também, Nevi, a gente lembrar que alguns tipos de câncer, a responsabilidade de procurar a origem genética é muito maior. Por exemplo, o retinoblastoma que você trabalha e que a gente está falando tanto no projeto Olhinhos, tem sempre que ver se não existe causa genética. Lembrar que, às vezes, não é o mesmo câncer que aparece na família. Uma família, dependendo da doença genética, pode ter vários tipos de câncer. E isso confunde o médico, né? Então, ter câncer, mesmo que vários tipos, principalmente em pessoas jovens, mais ainda abaixo dos 45 anos, tem que ser um sinal de alarme para a gente, para procurar uma causa genética para o câncer. E a gente está aqui, né, falando muito de alteração genética, né? E eu, como uma pediatra geral, né, eu sou intensivista e infectologista, eu lembrei aqui como é importante a gente fazer o acompanhamento da criança, né? O que vocês têm para falar sobre isso com a gente em relação ao diagnóstico que o pediatra faz, não o oncologista pediátrico? Fabiola, excelente pergunta, porque o primeiro contato desses pacientes não é com o oncologista pediátrico. O primeiro contato é com o pediatra da assistência primária, né, de atenção primária à criança. Então, a importância de uma boa puericultura é exatamente isso, né? É o pediatra acompanhar a criança saudável. E o pediatra, ele acompanha muito a criança saudável, sim, mas quando ele olha uma criança que é diferente, ele já chama atenção, ele fala, essa criança me parece que é uma criança diferente. Isso é muito importante quando ele se faz essa pergunta durante um exame físico, porque muitas alterações físicas, que a gente chama de alterações dismórficas, algumas anomalias congênitas que a criança acaba apresentando, tem uma forte relação com a possibilidade de estar associada a alguma síndrome de predisposição genética a câncer. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo que é bastante conhecido entre nós oncologistas pediátricos, que é quando a gente está examinando uma criança e a gente percebe que um lado do corpo da criança é maior do que o outro. A gente chama isso de hemipertrofia. Essa alteração, ela está muito associada com a chance de desenvolvimento de alguns tumores abdominais na criança. E isso é uma coisa que o pediatra percebe já nos primeiros exames, quando a criança vai às consultas regulares. Então, isso tem que chamar a atenção dele e ele tem que saber que essa criança tem esse risco, porque você pode fazer um rastreamento. Nessa situação, cabe rastreamento em oncologia pediátrica, porque você vai fazer com um simples ultrassom a cada 3 ou 4 meses, pelo menos até a idade de uns 4, 5 anos, que a gente sabe que é a idade de maior incidência desses tumores abdominais. A gente pode citar, por exemplo, aqui um tumor que nasce no rim da criança, que chama nefroblastoma, e que você pode identificar numa fase muito precoce. Isso tem um significado gigantesco. Então, é importante que o pediatra esteja atento para essas alterações que ele pode detectar no exame clínico e que podem estar relacionadas à chance de câncer. E se ele tem dúvida, ele pode encaminhar essa criança para um serviço de oncologia pediátrica, porque lá a gente também, pela familiaridade com essas síndromes de predisposição genética, a gente também pode fazer um acompanhamento tentando fazer um rastreamento, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem casos de um tumor abdominal, que é o carcinoma de suprarrenal, que qualquer criança que tenha diagnóstico desse tumor tem que ser investigado por uma alteração, que é uma alteração que ocorre, uma mutação que ocorre germinativa, que acontece no gene TP53. Esse é um gene importantíssimo do nosso genoma, porque ele está muito relacionado com a capacidade de inibir a formação de tumores. Então, essa criança, por exemplo, essa criança merece um teste genético. Ela pode estar ali fazendo parte de uma síndrome chamada síndrome de Li-Fraumeni, e que a família inteira tem que ser beneficiada com a execução do teste. Por quê? Porque eu posso ter portadores que ainda não desenvolveram tumores, mas eu posso também fazer rastreamentos. Tem um impacto gigantesco em relação ao diagnóstico precoce, né, doutora Adriana? Chances de cura e impactos também no sistema financeiro em relação ao tratamento do câncer, né?
E é muito importante, Fabíola, a gente trabalhar com educação. E eu sempre falo, quando eu dou aula para médico, para estudante ou para pediatra, que a gente só enxerga o que a gente sabe que é importante, se não passa e a gente não enxerga. Então, ensinar os pediatras, os neonatologistas que tem que ver o reflexo e que se você põe o flash no olho, um tá vermelho e outro tá branco, tem que ser encaminhado com suspeita. Não precisa nem saber que é retinoblastoma, mas tem que saber que é alguma coisa errada. No mínimo investigar, No né? mínimo investigar. Manchas café com leite, uma perninha maior do que a outra, linguinha que fica para fora da boca, que não é normal. Então, tem algumas coisas. Linfedema de perna, uma perna inchada que não desincha numa tia, pode ser alguma coisa. Então, reconhecer achados físicos, tirar a história que a gente precisa do tempo de sentar e conversar com a mãe, né? Tirar a história do que tem na família, que doenças tem na família. Às vezes, uma tia com plaqueta baixa é uma predisposição para leucemia no menino. Então, a gente precisa olhar tudo. E o que o Dr. Nevi falou é muito importante. Se levantar qualquer suspeita, trabalha junto com o oncologista, não tem problema. Para cada diagnóstico, às vezes a gente faz 10, 20, que a gente investiga e não era. E eu acho que tem que ter essa tranquilidade. Eu dava muito plantão de PS de pediatria quando eu era menininha, porque eu queria ir para os Estados Unidos a fazer transplante. Então, para juntar dinheiro, eu dava um plantão de pediatria. E eu fiz vários diagnósticos de câncer num PS geral, porque meu olho já era de oncologia. Então, eu acho que talvez o que passasse batido para outro pediatra, eu dizia, vem aqui que pode ser leucemia, vem aqui que pode ser tumor ósseo. Então, eu acho que treinar o olhar é muito importante. E as Tem que mamães trabalhar e com papais educação. também seguirem com o pediatra, né? Irem na consulta, né? Porque às vezes a gente vê que hoje em dia está muito direcionado para ir quando eu estou doente, né? Então, ir realmente, eu lembro como se fosse hoje, dependendo da faixa etária, na época do meu filho, que eu até abria sempre para ver o testículo, se estava aumentado, se não estava. Então, cada doença oncológica, em cada faixa etária, a gente vai direcionar dentro de casa, mas eu ia com o meu olhar de médica, Claro. né? Mas é importante a mãe ir para que o médico possa palpar e direcionar esse olhar para cada faixa etária, para cada patologia, para além de fazer um rastreamento, fazer um diagnóstico precoce, né? Que melhora tudo, né? Melhora tratamento, né? Melhora a sobrevida do paciente. Acho que isso é extremamente importante. Então, mamães e papais insistam na consulta pediátrica, que a gente tem que lembrar e valorizar, né? E eu queria aproveitar e perguntar, já que a gente falou de mamães e papais, quando um adulto tem um diagnóstico oncológico, quais são as doenças oncológicas no adulto em que eu tenho que investigar alguma criança? Então, por exemplo, né, a gente tem uma movimentadora nossa aqui, que ela tem uma doença, que ela teve um câncer de ovário, e ela é BRCA positiva. E aí ela já ficou, quando a gente falou que ia falar sobre mutações, eu já quero participar porque eu quero saber se a minha filha precisa fazer. Então, existe alguma coisa que a gente tenha que focar, direcionado pelo câncer do adulto, nos pais, tias, avós, o que quer que seja? Sem dúvida. A partir do momento em que você identifica que aquele câncer que acometeu aquela paciente, como a doutora Adriana já comentou, vamos supor, um câncer de mama numa mulher com 28, 30 anos, isso não é normal. Isso já tem que abrir o sinal de alerta de que aquela paciente pode ter uma mutação e que pode ser uma mutação germinativa, que pode até não ter história familiar, mas que, se ela está preocupada com os seus descendentes, é fundamental a gente investigar e saber se realmente ela é portadora ou não de uma determinada mutação que está relacionada com uma síndrome de predisposição genética. No capítulo de síndrome de predisposição genética, a gente sabe quais são os principais tipos de câncer que estão relacionados com aquela mutação. Ou seja, o screening para câncer de mama nessa família não vai começar aos 40, 50 anos, como começaria numa população adulta normal. Vai começar aos 25 anos. Então, é isso que é importante, você identificar qual é a possibilidade daquele paciente ser realmente portador de uma mutação que predispõe ao câncer. O segundo passo, identificar quais são os tipos de câncer e como que eu posso, a partir dessas informações, fazer um rastreamento racional, lógico, daquela família, né? Fabíola, eu acho que
a gente tem uma responsabilidade imensa também de trabalhar com as famílias, com as pessoas, com os pacientes, com as famílias. Porque dar o diagnóstico de alguém que tem uma chance maior de ter câncer, às vezes, dependendo de como isso for feito, acaba com a vida de alguém. Verdade. Porque a pessoa acha que tem uma espada em cima da cabeça e quer se jogar da ponte porque eu não quero sofrer quando eu tiver esse câncer. Então, trabalhar com um psicólogo, com toda a equipe, para direcionar o que eu posso fazer de vida saudável para diminuir minha chance, porque o câncer é uma soma da genética e do que a gente faz com a nossa vida, né? De como a gente leva ela. Então, o aproveitar a vida todos os dias, o que eu posso fazer para fazer um diagnóstico precoce, um tratamento precoce. Então, eu acho que isso foi muito para a mídia com a Angelina Jolie, com a mastectomia, com a tirar a mama profilático por causa da marca genética e tirar o ovário também por causa da alteração genética. Provavelmente, e ela falou, eu vi minha mãe e minhas tias morrerem e eu não queria isso, né? Então, eu acho que muito mais do que dar uma sentença de morte para alguém, a gente precisa trabalhar muito para que essa informação seja construtiva. E talvez a gente precise trabalhar com essa família, com essa criança, antes de fazer o teste até. Porque você precisa saber como lidar com isso e o que você vai fazer com esse resultado. Porque a gente não quer destruir a vida de alguém. A gente quer aumentar a chance de uma vida saudável pelo tempo que ela durar, porque todo mundo tem prazo de validade. É lógico. De novo, né, sempre fazer um tratamento multidisciplinar, né? Sempre. Como qualquer doença crônica, né? Porque hoje em dia a gente pode considerar o câncer como uma doença crônica, né? E aí, direcionando um pouquinho aí para sua área, doutora, o que esse teste pode ajudar a gente, por exemplo, quando uma criança vai ser submetida a um transplante, até para poder a gente ver quem pode ser o doador para essa criança, independente de qual patologia seja? Então, isso é muito importante, Fabiola, porque quando se descobre que uma criança tem uma doença que tem uma origem genética germinativa, eu preciso ter certeza que o irmãozinho, que pode ser um doador de medula, no caso do transplante, não tem aquela mesma doença. Então, aumenta mais ainda a responsabilidade da gente saber e pesquisar as mutações na criança doente. Porque é impossível fazer um rastreio para todas as tendências genéticas do mundo. Não dá para fazer isso. Mas se eu souber o paciente, o que ele tem, aí eu sei exatamente o que procurar no outro irmão. E às vezes nos pais, nos primos. Então tem doenças que têm impacto para a família toda. Então é muito importante. Mas às vezes a melhor resposta a gente tem no momento do diagnóstico. Por isso a gente precisa valorizar muito esses exames que não estão disponíveis para todo mundo, né, doutor Nevi? Sim. Tanto a nível de SUS quanto a nível de convênios. Sim. Então, o acesso ao diagnóstico é muito importante. E é importante tanto para quem já está doente, né, e vai fazer o transplante, como para quem vai ser rastreado também, né, Muito. como um possível doador, mas até para poder depois fazer um diagnóstico precoce dessa criança. Isso mesmo. E como que funciona o acesso desses casos, né, em relação à medicina privada e até no SUS, né? Como que a gente consegue ajudar essas pessoas que isso tem um custo alto, né? O câncer é uma doença de tratamento com custo elevado, Também. né, em todos os sentidos, né? Eu brinco que o que eu gastei de Bepantol na minha vida, gente, pelo amor de Deus, dava para fazer um estoque de Bepantol para todo mundo. E por conta de todas as mucosites, né? Então, como que a gente pode fazer para a gente ajudar? O que o movimento Todos Juntos contra o Câncer precisa ficar de olho aí para a gente ajudar em relação às alterações genéticas? Posso começar? Bem. Fabiola, isso é uma questão realmente de custo, né? Então, a gente sabe que muitos desses testes genéticos hoje envolvem tecnologias que são tecnologias muito modernas, muito recentes e que a execução desses exames dependem de aparelhos que realmente têm uma tecnologia que é muito cara, mas que a gente sabe que vai fazer muita diferença na vida do paciente e que o impacto disso, talvez a gente possa estar tendo um investimento alto inicialmente, e como a doutora Adriana falou, isso é importantíssimo que a gente já tenha na hora dali
eu vou comparar como se a gente estivesse pronto para correr 100 metros. Na hora que a gente está escutando ali o disparo, a gente tem que ter essa informação, porque para eu chegar lá no final, para eu cruzar a linha dos 100 metros, eu preciso do máximo possível de informação. A questão é que, de fato, isso não é contemplado ainda mesmo no rol da ANS para muitas síndromes que a gente poderia ter grandes ganhos. E a nível de Sistema Único de Saúde também a gente sabe que é menos ainda. A gente tem alguns exames genéticos que são disponibilizados, mas eles são bem focais. Eles estão especificamente olhando para uma alteração. E eu acho que hoje o nosso olhar tem que ser um pouco mais amplo, como também comentado no início do nosso podcast, da importância que está sendo estudado o genoma completo dessas crianças e dos tumores dessas crianças desde a hora zero. Então, acho que isso é realmente importante, e o TJCC, com toda a sua força, englobando várias entidades que lutam contra o câncer, tem que ser uma voz para que a gente possa avançar na questão dessa informação e fazer com que isso seja escutado lá na ponta pelos gestores de planos de saúde, pelos nossos gestores públicos, para que eles entendam que é caro, mas que isso vai fazer muita diferença na vida dos pacientes e das suas famílias. E o Dr. Nevi, eu sou muito, muito agradecida à SOBOP, que você lidera, porque a gente tem dentro da SOBOP o grupo de medicina de precisão, que faz muito um pedaço dessas alterações genéticas. Tem várias iniciativas de estudar e trabalhar para o diagnóstico de muitas alterações genéticas, que tem inclusive tratamentos específicos que vão lá e desligam o gene do câncer. Então, a gente está trabalhando dentro do grupo de medicina de precisão com o Instituto Nacional do Câncer, e tem um projeto enorme que a gente vai fazer multicêntrico, liderado pelo Boldrini, que agora é onde vai fazer. Então, tem verba pública nisso, para a gente tentar provar para os gestores que esses diagnósticos genéticos na pediatria valem a pena, que a gente consegue achar o que tem na criança e como desligar esse tumor, e ser um passo para conseguir incorporar no SUS e na medicina privada. Então, muito obrigada, porque o papel da SOBOP está sendo fundamental nesse trabalho. Gente, a gente pode ficar aqui falando, né? Horas. Acho que horas, né? Esse assunto é um assunto maravilhoso, mas infelizmente a gente vai encerrar nosso podcast. Eu quero agradecer a vocês dois, agradecer por tudo que vocês fazem por nossas crianças, né? E por nosso estudo, né? Na área da pediatria. E vamos, que daqui a pouco a gente tem mais podcast. Obrigada. Tchau, Obrigado pessoal. a todos. Tchau. Tchau.